Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas. Boa noite. Quem for entrando, me confirma se vocês estão escutando direito. Hoje eu tô com um microfone diferente e eu não consegui encaixar ele aqui na minha roupa. Então me confirmem se tá bom o volume aí pra vocês, se a voz ficou tudo bem, se vocês estão conseguindo me ouvir. Que aí nós podemos começar a nossa live de hoje. Vou aguardar vocês me confirmarem. Boa noite, ouvindo bem. Ai, coisa boa. Então, gente, hoje mais um Clube da Expert. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Mais uma semaninha. E quem não sabe, quem tá entrando na live e não sabe ainda o que é o Clube da Expert, o Clube da Expert é um clube que eu criei, onde todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, nós temos live aqui no Instagram sobre temas relacionados à toxina botulínica. Então, se você que é profissional da área da saúde, deseja se tornar uma expert reconhecida, faturar acima de R$10 mil por mês aplicando toxina botulínica, você precisa participar do Clube da Expert. E para participar é muito fácil, você só clica no link da minha bio, tá? Que você consegue ter acesso. Quando você entra para o Clube da Expert, você entra para o nosso grupo VIP do WhatsApp. E nesse grupo VIP do WhatsApp, você vai ser notificada de primeira mão sobre as lives semanais, vai saber qual o tema das lives para você conseguir se organizar e também para você se lembrar, para você não deixar passar essa oportunidade de ter esses conteúdos aí fresquinhos para você. E também de fazer perguntas ao vivo, né? Depois a gente dá o acesso para vocês a essas lives, elas ficam gravadas lá no YouTube na próxima segunda-feira, mas você não consegue fazer perguntas. Então, estando aqui participando ao vivo, você tem essa possibilidade de fazer perguntas também. Bom, e hoje a nossa live ela é sobre reconstituição de toxina botulínica. Gente, semana passada eu abri caixinha de perguntas e eu recebi tanta pergunta relacionada à reconstituição que vocês não têm ideia. Foram muitas as perguntas e aí eu decidi trazer esse tema para uma aula mais densa, com mais conteúdo para vocês, porque eu acho extremamente importante para quem trabalha com toxina botulínica ter esse conhecimento aprofundado sobre reconstituição. Né? Reconstituição, gente, é o básico do básico do básico. Você precisa saber até antes de iniciar a trabalhar com toxina botulínica, né? É de extrema importância você saber tudo sobre reconstituição. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E eu quero começar essa live falando para vocês que a toxina botulínica, ela necessita de reconstituição por quê? Porque ela é um pó liofilizado. Esse pó a gente não consegue injetar, a gente não consegue fazer esse pó ter acesso à musculatura. E para que a gente consiga, a gente precisa fazer uma reconstituição dessa toxina botulínica, desse pó. Então, muita gente fala em diluição da toxina. E a palavra certa é reconstituição, ok? É quando a gente pega um produto que ele está em forma de pó e transforma ele em forma de líquido. Isso significa reconstituir, tá? Então, a gente usa esse termo para a toxina botulínica. O termo diluição, ele também pode ser utilizado. Porém, quando a gente já tem a toxina reconstituída e a gente quer fazer com que ela tenha maior volume após a reconstituição, se eu acrescentar mais soro fisiológico, aí sim eu vou ter uma diluição de algo que já estava líquido e eu só aumentei o volume, tá? Reduzi concentração e aumentei volume. Aí sim eu tenho uma diluição, tá? Então, o termo correto, quando se tratando de toxina botulínica, é reconstituição. Então, a toxina botulínica,
ela tem que ser reconstituída para que a gente consiga aplicar, injetar ela no músculo em questão, naquele músculo alvo que a gente quer trabalhar, tá? E para que a gente consiga atingir a profundidade ali que a gente precisa. Então, existem dois tipos de reconstituição de toxina botulínica. Existe o tipo de reconstituição seca e existe o tipo de reconstituição úmida. Algumas pessoas chamam a reconstituição úmida de reconstituição tradicional, de reconstituição molhada. Existem mais nomes para essa reconstituição, mas a mais tradicional é seca e úmida, certo? Até aqui tudo bem? Tá dando para entender? Se eu falar muito rápido, vocês me avisem, tá? Então, qual que é a principal diferença entre esses dois tipos de reconstituição? A principal diferença é que na reconstituição seca, eu vou usar uma quantidade menor de soro fisiológico dentro do meu frasquinho de toxina. E na reconstituição úmida, eu vou usar uma quantidade maior de soro fisiológico dentro do meu frasquinho. Então, por exemplo, tá? Essa live ela vai ser muito prática. Tudo que eu falar, eu vou trazer um exemplo prático junto, para que você saia da live e já consiga aplicar o que você está escutando aqui, ou que você já consiga entender na hora, na prática, como que funciona. Então, vamos dar um exemplo. A toxina botulínica, ela tem vários frascos de quantidades, né? Tem de 50 unidades, 100 unidades, 150, 120, 200 unidades, enfim. Vamos pegar o exemplo do frasco com 100 unidades, para ficar mais prático, tá? Então, eu peguei um frasquinho de 100 unidades de toxina botulínica e eu vou fazer a reconstituição seca. Para que eu tenha 100 unidades dentro desse frasco, eu preciso reconstituir esse pó com 1 ml de soro fisiológico. Aí, com 1 ml de soro fisiológico, eu tenho reconstituição seca. O que significa essa reconstituição seca? Significa que eu tenho um frasco com 100 unidades e usei 1 ml de soro, então eu vou ter 100 unidades de toxina, tá? Eu tenho uma grande concentração de toxina em um pequeno volume, né? Foi pouco soro fisiológico utilizado. Já na reconstituição úmida, para esse mesmo frasquinho de toxina de 100 unidades, eu não vou usar 1 ml de soro. Eu vou usar, normalmente se usa o dobro. Então, eu vou usar 2 ml de soro fisiológico. Aí, eu vou ter a reconstituição úmida. E o que muda da seca para a úmida? Muda que, na reconstituição seca, quando eu tenho a minha seringa, de 30 ou de 50 unidades, isso não vale para de 100, tá? Quando eu tenho a seringuinha de 30 ou 50, cada risquinho da minha seringa vai ser equivalente a 1 unidade de toxina botulínica. Já na reconstituição úmida, para eu conseguir ter a mesma concentração que eu tinha na reconstituição seca, como eu utilizei maior quantidade, maior volume de soro fisiológico, para cada risquinho da minha seringa, eu vou ter meia unidade de toxina. Então, se em determinado ponto, tá, eu vou utilizar 2 unidades de toxina, na reconstituição seca, eu vou injetar 2 risquinhos da seringa. Na reconstituição úmida, o que eu preciso fazer? É o dobro, lembram? Então, eu vou precisar injetar 4 risquinhos da seringa. Mas, Ana, por que isso? Eu não tô conseguindo entender o porquê que na reconstituição seca eu uso menos e na úmida eu uso mais. É porque você pegou um frasco que tem a mesma quantidade de toxina em pó, e na seca você reconstituiu, com uma menor quantidade de soro fisiológico e na úmida com uma maior quantidade de soro fisiológico.
Então, para você ter a mesma concentração de toxina botulínica da toxina em si, que estava antes em pó, você precisa, na reconstituição úmida, injetar o dobro do volume que você injetaria na reconstituição seca para atingir a mesma concentração. Deu para entender? Eu sei que a gente falando assim, às vezes dá um nó na cabeça, sabe? A gente começa, meu Deus, é tanta coisa, é tanto número, né? É soro, é pó, enfim. Mas deu para vocês entenderem a principal diferença entre reconstituição seca e reconstituição úmida? Sabe por que eu pergunto isso para vocês? Porque nas caixinhas de perguntas, eu recebi uma pergunta que me chamou muita atenção. E a pergunta era a seguinte: quando eu vou usar a reconstituição seca, eu uso menos unidades de toxina? Então, o que eu não quero é que vocês tenham essa confusão na cabeça. Porque a unidade de toxina, você usa a mesma nos dois tipos de reconstituição. Só que na reconstituição seca, ela está em maior concentração. E na reconstituição úmida, ela está em menor concentração. Então, eu injetando 2 risquinhos da seringa na reconstituição seca, para que eu tenha a mesma concentração, para que eu tenha essa equivalência na concentração, na reconstituição úmida eu preciso injetar 4 risquinhos. Ficou claro até aqui? Eu vou esperar vocês me responderem se ficou claro até aqui. E aí eu vou dar mais exemplos práticos para vocês. Mas me deem uma confirmação que ficou claro até aqui para vocês. Ficou claro? Ó, a Ju falou que ficou claro. Fernanda também. Joia, gente. Então, deu para entender, né? E eu quero, então, fazer mais algumas colocações práticas aqui para vocês, tá? Olha só. Vamos dar mais um exemplo, tá? Eu tenho um frasco de toxina de 50 unidades. Para esse frasco de 50 unidades que tem pó, então eu sei que esse pó que está nesse frasco, ele tem equivalência de 50 unidades de toxina botulínica. Para eu usar a reconstituição seca, eu vou colocar dentro desse frasco 0,5 ml de soro fisiológico. Aí eu vou ter uma concentração de 50 unidades de toxina em 0,5 ml de soro fisiológico. Na reconstituição úmida, vai ser o dobro. Então, se eu tenho o mesmo frasquinho de 50 unidades, para que eu tenha essas 50 unidades na reconstituição úmida, eu vou colocar 1 ml de soro fisiológico lá dentro do meu frasquinho. Então, eu tenho 2 frascos agora. Eu tenho um com 0,5 ml de soro e o outro com 1 ml de soro. Esse primeiro, reconstituição seca, o segundo, reconstituição úmida. Os dois têm a mesma equivalência, os dois têm dentro 50 unidades de toxina. Porém, um tem uma maior concentração em um volume menor. Já a outra tem uma menor concentração em um volume maior, tem mais soro aqui. Então, quando eu vou aplicar num ponto, por exemplo, um pontinho do frontal, eu vou aplicar 2 unidades naquele pontinho do frontal. Quando eu uso a seringa de 30 ou de 50 unidades, cada risquinho da seringa na reconstituição seca equivale a 1 unidade de toxina. Já essas mesmas seringas na reconstituição úmida vai ser equivalente a 0,5 unidades de toxina. Então, para esse mesmo ponto, aonde eu quero utilizar 2 unidades de toxina, eu estiver usando a reconstituição seca, eu vou injetar 2 risquinhos da minha seringa. Se eu estou usando a reconstituição úmida, eu vou injetar
4 risquinhos da minha seringa. Dessa forma, eu tenho a mesma concentração de toxina sendo aplicada num ponto que eu quero aplicar 2 unidades. Então, eu tenho 2 unidades da seca ou eu tenho 2 unidades da reconstituição úmida. Entenderam? Só que o volume é muito maior na reconstituição úmida. E o que isso tudo significa para mim? Significa que a reconstituição seca, ela tem um halo de ação maior. O que é o halo de ação? Primeiro de tudo, quando a gente injeta toxina em um ponto, ela tem um raio de ação de aproximadamente uma moeda de 50 centavos. Então, eu fiz um pontinho de aplicação e ela pega uma região maior para as laterais desse pontinho que eu apliquei. Então, na reconstituição seca, eu tenho um halo de ação maior. Porém, o meu halo de dispersão, ele é menor. Por que é menor? Porque eu tenho menos volume sendo injetado. Agora, na reconstituição úmida, eu tenho um halo de ação menor e uma dispersão maior, porque eu tenho o dobro de volume sendo injetado naquele mesmo ponto. E aí, a gente chega à seguinte conclusão, que a reconstituição seca, ela acaba sendo mais segura do que a reconstituição úmida. Porque o que eu não quero em uma aplicação de toxina botulínica? Eu não quero dispersão. Quando eu tenho dispersão de produto, eu corro mais risco desse produto migrar para um músculo que não é alvo naquele momento. Então, a minha opção é sempre utilizar a reconstituição seca, tá? Essa é a minha opção profissional e é o que eu ensino para as minhas alunas, porque acaba te dando mais segurança na hora de fazer a tua aplicação, tá? Ana, mas eu sou acostumada a utilizar a reconstituição úmida, posso continuar usando? Sim, só que para você ter resultado usando a reconstituição úmida, você precisa sempre lembrar dessa equivalência de dose, tá? Equivalência de dose. Você tem no frasco a mesma quantidade de toxina que você teria numa reconstituição seca, só que muito mais soro fisiológico. Então, você tem que lembrar disso para que na hora de aplicar, por exemplo, 2 unidades, você não aplique 2 risquinhos da seringa. Você tem que aplicar 4. Quando se tratando da seringa de 1 ml, aí a história muda totalmente, tá, gente? A seringa de 1 ml, ela tem cada risquinho com equivalência de 2 unidades. Então, se na reconstituição seca eu quero aplicar 2 unidades em um ponto, eu aplico um risquinho da minha seringa de 1 ml. Se eu quero aplicar 2 unidades nesse mesmo ponto com a seringa de 1 ml, na reconstituição úmida, eu vou injetar 2 risquinhos, tá? Então, sempre o dobro da seca. Sempre, tá? Isso se a reconstituição úmida foi feita com 2 ml de soro fisiológico para 100 unidades. Caso tenha sido maior essa reconstituição, com mais volume, aí você precisa entender qual foi o volume utilizado e seguir essa regra de equivalência para que você consiga ter bons resultados, tá? Mas sinceramente, gente, eu não vejo motivo para ser utilizada a reconstituição úmida, tá? Não vejo nenhum motivo, nenhum benefício para você usar a reconstituição úmida. Muito pelo contrário, eu acho muito arriscado, ainda mais para quem está iniciando, porque quando você está iniciando, muitas vezes você não tem tanta noção de profundidade de aplicação, tá? E se você não tem essa noção de profundidade, às vezes você pode aplicar numa profundidade diferente e acabar atingindo um músculo que não é alvo ali no momento, tá? Certo?
Mene falou, seria melhor ver isso na prática, ficou confuso. Mas na prática, eu teria que ter vários frascos de toxina aqui para ti agora e ir fazendo essas reconstituições. Então fica um pouco complicado eu mostrar isso para vocês na prática em tão pouco tempo de live, tá? Mas eu trouxe para vocês esses exemplos práticos para que vocês consigam entender. E confirmem para mim novamente se tá dando para entender isso, se vocês estão conseguindo entender de forma, estão entendendo essa parte teórica, mas também a parte prática. Ficou claro para vocês ou tem mais alguém que também achou que ficou um pouco confuso? Deixa eu aguardar vocês me falarem. A Fernanda falou que ficou claro. A Leidiana também. Joia, pessoal. Poderia repetir novamente, por favor? Tudo? Ou qual parte que ficou com dúvida, Rafaela? É que a gente falando, gente, realmente, às vezes dá uma confusão, tá? Mas essa parte da reconstituição é só na prática de dia a dia que você vai pegando e isso vai se tornando algo automático para vocês. O que vocês precisam realmente é entender o raciocínio lógico por trás da reconstituição seca e úmida, tá? É o raciocínio lógico de entender que a reconstituição úmida, ela tem mais volume, mais soro aplicado ali. E a reconstituição seca, ela tem menor volume, ela tem menos soro. Então, quando você vai fazer a aplicação, você tem que lembrar que em ambas as reconstituições, você tem a mesma quantidade de toxina dentro do frasco. Só que em uma você tem menos volume, em outra você tem mais volume, você tem o dobro do volume. E para você conseguir ter a mesma equivalência na hora de injetar, na hora de aplicar, na reconstituição úmida você sempre vai aplicar o dobro. Só que você não vai estar aplicando o dobro de unidades. A quantidade de unidades de toxina vai ser a mesma, você só vai estar aplicando o dobro de volume, o dobro de soro fisiológico, que está carregando essas unidades de toxina. Certo? Certo, pessoal? E repetindo então, para ficar bem claro, repetindo a parte das seringas, tá? Existem 3 seringas que normalmente são usadas, tá? Que normalmente são usadas para fazer aplicação de toxina. Existe a seringa de 30 unidades, a seringa de 50 unidades e a seringa de 100 unidades, tá? A seringa de 30 e a seringa de 50, cada risquinho equivale a 1 unidade na reconstituição seca e a meia unidade na reconstituição úmida. Então, se eu vou aplicar em um ponto onde eu queria 2 unidades de toxina, na reconstituição seca, eu aplico 2 risquinhos. Na reconstituição úmida, eu aplico 4 risquinhos para ter a mesma concentração de toxina. Já na seringa de 1 ml, que é a seringa de 100 unidades, cada risquinho equivale a 2 unidades de toxina. Na reconstituição seca. Já na reconstituição úmida, cada risquinho equivale a 1 unidade de toxina. Então, se em determinado ponto eu quero aplicar 2 unidades, com a seringa de 100 unidades, na seca eu vou aplicar 1 risquinho. Na reconstituição úmida, eu vou aplicar 2 risquinhos. Certo? A Gabi falou, acho que quem usa a úmida tem a sensação de render mais, né? Sim, só que daí sabe o que acontece, Gabi e todo mundo que tá na live? A maioria das pessoas que usa a reconstituição úmida usa errado. Não tem esse pensamento lógico da questão das seringas. Ou às vezes não é nem o pensamento lógico, mas aprendeu errado
e continua fazendo errado. Então, às vezes, a pessoa usa a reconstituição úmida, por quê? Porque dá bem mais volume, você olha para o frasquinho, nossa, tá quase cheio de líquido ali dentro. Então você tem a impressão que você tem muito mais toxina. E aí na hora de aplicar, ao invés de usar essa equivalência para aplicar a mesma concentração, ela aplica, por exemplo, na seringa de 30 ou 50, aonde ela quer colocar 2 unidades, ela aplica 2 risquinhos, achando que está indo 2 unidades, e na verdade não está. Estariam indo 2 unidades se fosse a reconstituição seca. Como é a reconstituição úmida, está indo 1 unidade só. E aí depois não tem resultado, não tem duração, o que acontece? Fica frustrada, porque não sabe o que está fazendo de errado. Ela acha que a aplicação está correta. E talvez a aplicação até esteja, talvez a profundidade, a inclinação da agulha, a quantidade de toxina que ela planejou usar, às vezes isso tudo está correto. Mas pela falta de conhecimento da reconstituição e das seringas, ela está aplicando uma quantidade menor do que deveria. E aí o resultado não vai ser satisfatório nunca. Entende? Então a reconstituição úmida, ela pode trazer uma impressão de ser mais segura, porque a concentração fica menor. Ela pode trazer a sensação de render mais, de ter mais quantidade de toxina, de atender mais pessoas com um frasco, mas no final ela tá te trazendo mais prejuízo do que benefício. Entende? Porque ela vai ter maior migração de produto, então tá te trazendo mais risco aí de pegar um músculo que não é alvo no momento. Ela vai estar te trazendo um resultado insatisfatório. A sua paciente pode acabar não gostando, não fidelizando, não te indicando e ainda reclamando na sessão de retorno. Então, para usar a reconstituição úmida, você precisa ter muita segurança na hora da aplicação, saber exatamente a profundidade para aplicar, a região do músculo para aplicar, para não ter essa migração de produto. E você precisa trabalhar com essa dose de equivalência. Senão, não vai dar certo mesmo, tá, gente? Não vai dar certo mesmo. E continuando, até agora alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, já podem mandar, que agora eu vou seguir e a gente vai falar um pouquinho da equivalência de dose das marcas de toxina, que isso também é super importante, tá? Então, eu quero falar com vocês sobre isso de forma bem clara e trazer para a prática também como eu fiz com essa parte agora da reconstituição seca e úmida. Mas se vocês tiverem alguma dúvida relacionadas a essa primeira parte, já podem mandar, que a gente já vai falar sobre elas, tá? Deixa eu aguardar vocês me falarem aí, gente. Enquanto isso, rapidinho. Ficou claro? Consegui entender melhor. Legal, Rafaela. Ah, eu não sei o nome, porque não está aparecendo aqui, tá? Mas é Menezes 176. Ficou mais claro? Conseguiu entender melhor agora? Com essa parte que eu repeti a explicação? Bom, gente, enquanto eu espero vocês mandarem aqui as respostas que eu estou pedindo e mandarem as perguntas de vocês, eu vou dando andamento, tá? Para eu conseguir falar para vocês tudo que eu quero. Senão daqui a pouco encerra a nossa live e ficou coisa para trás, tá? E eu realmente quero que fique claro para vocês essa parte da reconstituição, porque parece não ser importante, mas, gente, sem brincadeira, é uma das principais, porque quando a gente vai fazer a aplicação, a gente precisa da quantidade certa, tá? A gente precisa da quantidade certa de toxina sendo aplicada em cada ponto.
E se eu não faço a aplicação correta, tá? Se eu não coloco a dose correta, eu não vou ter resultado, sabe? E aí fica bem insatisfatório, né? Tem como ter uma aula prática lá no nosso curso, o Toxina Pro, que é o curso onde eu ensino o meu método Toxina Perfeita. Tem várias coisas, né, relacionadas à reconstituição daí na prática, tá? Mas aqui eu trouxe vários exemplos para vocês na prática dessa reconstituição, tá? Falei ali da quantidade que vai colocar em cada frasco, dei exemplo do frasco de 100 unidades, dei exemplo do frasquinho de 50 unidades também. Depois, a live vai ficar salva para vocês lá no YouTube. A gente coloca ela lá na plataforma na segunda-feira. Aí eu aviso vocês aqui nos stories para que vocês possam ir lá e assistir novamente, tá? Para você conseguir entender mesmo bem a fundo. Às vezes, assistindo uma segunda vez, vai ficar mais fácil para entender, certo? Bom, então vamos falar sobre essa parte então de equivalência de dose nas marcas diferentes de toxina. Então hoje nós temos 7 marcas que são liberadas pela Anvisa aqui no Brasil e que nós utilizamos. Uma dessas marcas é a marca Dysport. Alguém aqui usa a toxina da marca Dysport? Comentem aí pra mim ou mandem um coraçãozinho, alguma coisa para eu saber se tem alguém aqui que já utiliza a marca Dysport. A Fernanda utiliza. Gente, eu gosto da Dysport, é a marca que eu uso, tá? E eu acho o resultado maravilhoso. De verdade, já testei outras marcas. Eu sei que a Dysport, ela tem um investimento um pouco maior, mas vale muito a pena, tá? Muito a pena, porque o teu resultado, ele é superior e você consegue fidelizar a sua paciente e ela vai pagar o valor que tu cobra. Não vai ficar brigando com o preço, não vai ir para outro lugar porque tá mais barato, porque realmente a Dysport, ela traz esse resultado superior, tá? Na minha opinião, gente, na minha opinião e na minha experiência clínica, tá? Eu conheço várias profissionais que são minhas colegas que usam outras marcas e que amam e não trocam por nada. Mas eu, Ana, com a experiência clínica que eu tenho, os resultados que eu já obtive, para mim, com a minha técnica, a Dysport é a que traz mais resultado, tá? E a Dysport, por que eu quero falar sobre ela? Porque a Dysport, entre as marcas do mercado, ela é a única que tem a unidade de medida diferente. Todas as 6 marcas aí que estão disponíveis no mercado, elas usam uma unidade de medida que se chama mais units, MICE, mais units, certo? E a Dysport, ela usa uma unidade de medida diferente, que é a Spielwood Units. Então, são dois tipos de unidade diferente. E o que acontece? Quando eu vou trabalhar com a Dysport, eu preciso fazer essas unidades de medida da Dysport, que são as Spielwood Units, eu preciso fazer com que elas fiquem equivalentes às demais marcas do mercado, para que eu consiga fazer a reconstituição e para que eu tenha a quantidade certa de toxina, para que eu tenha a concentração certa para trabalhar e aplicar na minha paciente. Então, essa marca, ela tem 2 frascos disponíveis no mercado. Ela tem o frasquinho de 300U e ela tem o frasquinho de 500U. Essa 300U e 500U não são, tá? Não são 300 unidades de toxina, 500 unidades de toxina. É 300 unidades Spielwood e 500 unidades Spielwood. Para eu fazer essa equivalência de dose e saber realmente quantas unidades de toxina eu tenho ali, eu vou dividir por 2,5. Por que por 2,5? Porque cada unidade comum mais units equivale a 2,5 unidades Spielwood. Então, essa é a equivalência da dose.
para cada uma de Botox, de Botulift, de Botulin, de Nabota, de Xeomin, eu tenho equivalência de 2,5 da Dysport. Então, no meu frasquinho de 300U Speedwood da Dysport, se eu dividir por 2,5 para fazer a equivalência, eu vou ter 120 unidades tradicionais, a mais units de todas as outras toxinas. E para o frasquinho de 500U, eu vou ter, dividindo por 2,5, 200 unidades de toxina, certo? Então, se no frasquinho de 300U eu tenho 120 unidades de toxina, para eu fazer a reconstituição, eu vou usar 1,2 ml de soro fisiológico. Aí, eu vou ter 120 unidades ali dentro. Já para o meu frasquinho de 500U, eu vou dividir por 2,5 e eu vou ter o total de 200 mais units. Então, ali dentro eu tenho 200 unidades de toxina. E para fazer a reconstituição, eu vou usar 2 ml de soro fisiológico. Isso se tratando de reconstituição seca. Então, mais uma vez, reconstituição seca do Dysport. 300U, eu uso 1,2 ml de soro fisiológico para ter o equivalente a 120 unidades de toxina ali dentro. Frasquinho de 500U, eu uso 2 ml de soro fisiológico para ter 200 unidades de toxina ali, certo? Então, é essa dose, essa equivalência que a gente precisa fazer na hora de usar a toxina Dysport, certo? Isso que a gente falou é de reconstituição seca. Agora, na reconstituição úmida, vai ser sempre o dobro. Então, se para o frasquinho de 300U eu usei 1,2 ml de soro fisiológico, na reconstituição seca, na reconstituição úmida, eu vou usar 2,4 ml de soro fisiológico. E na reconstituição do frasquinho de 500U, se eu usei 2 ml de soro fisiológico para a reconstituição seca, para a reconstituição úmida, eu vou usar 4 ml de soro fisiológico, certo? O dobro. Deu para entender? Tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Agora eu tenho uma curiosidade para falar para vocês e além de uma curiosidade, eu quero dar uma dica. A curiosidade é a seguinte: quando a gente vai fazer a reconstituição da toxina, nós normalmente usamos uma seringa de 3 ml, tá? E uma agulha de aplicação intramuscular, normalmente a verde ou a rosa ou a cinza, enfim. Todas essas agulhas e seringas que vêm separadas, quando eu faço ali a aplicação e eu aspiro o soro para passar lá para o meu frasquinho, o que que acontece? Eu sempre perco um pouco de produto, um pouco de soro fisiológico no canhão da minha agulha. Vocês sabem o que que é o canhão da agulha? A agulha, ela tem aquela partezinha de cor e o corpo dela. Então, essa partezinha de cor se chama canhão. E sempre fica um pouquinho de produto, um pouquinho de líquido ali no canhão. Então, eu aspirei 2 ml. Só que na hora de eu passar lá para o meu frasquinho, sempre vai ficar um 0,1 ali no canhão. Então, o que que eu faço na hora de fazer a reconstituição? Eu sempre tenho que lembrar desse 0,1 que eu perco no canhão da agulha. Então, se eu tenho um frasquinho de 100 unidades e eu vou fazer a reconstituição seca nesse frasquinho, eu vou usar 1 ml de soro fisiológico. Só que como eu perco 0,1 no canhão, se eu aspirar 1 ml redondo e passar esse 1 ml lá para dentro do frasco, eu vou ter lá dentro aproximadamente 90 unidades. Porque se eu perdi 0,1 de soro no canhão, eu perco 10 unidades. E a toxina, a gente sabe que não é barata, então a gente não pode perder 10 unidades. Então, a gente sempre aspira 0,1 a mais. Porque aí, quando eu perco no canhão esse 0,1, não vai
ter essa perca dentro do meu frasco. Dentro do frasco eu vou ter 1 ml de soro, então vou ter as 100 unidades de toxina, tá? E isso em qualquer tipo de reconstituição. Se eu vou fazer a reconstituição úmida nesse frasquinho de 100 unidades, eu usaria 2 ml de soro fisiológico. Então, o que eu faço? Eu aspiro 2,1 para que esse 0,1 eu perca no canhão e fique o equivalente lá dentro a realmente 2 ml de soro fisiológico, que eu não perca essa quantidade de soro ali no canhão da minha agulha, certo? Deu para entender, pessoal? Mais alguma dúvida sobre reconstituição? Contem aqui para mim. Mas na hora da aplicação, não perdemos também o que fazer? Não, na hora da aplicação não perde, por quê? Porque você, quer dizer, não é que não perde, depende muito da agulha que você usa, tá? Por isso que a indicação para fazer a aplicação de toxina botulínica é usar aquelas seringas que já tem agulha acoplada e que são resíduo zero, tá? Por quê? Porque essa que é resíduo zero, ela não fica nada, porque não tem canhão. A agulha já vem acoplada na própria seringa. Então, você não corre o risco de perder nada, tá? Nenhuma quantidade. Agora, se você usa uma seringa de 1 ml, você acopla na ponta dessa seringa uma agulha, aí sim você vai estar perdendo. Então, não é indicado de jeito nenhum utilizar esse tipo de seringa, tá? Sempre a seringuinha que já tem agulha acoplada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, espera aí. Vou mostrar aqui, tá, gente? Ó, essa seringuinha aqui, ó, essa seringa é a seringa resíduo zero. Então, essa aqui é indicada para fazer a aplicação de toxina botulínica, tá? Sempre a resíduo zero, certo? É a mesma coisa. Então, ó, essa resíduo zero, por exemplo, ela é de 50 unidades. Cada risquinho aqui da agulha da seringa, ela é equivalente a 1 unidade de toxina, certo? Se for a de 30, a mesma coisa. Se for a de 100, aí cada risquinho equivale a 2 unidades. Isso tudo dá reconstituição seca, certo? Deu para entender? Consegui esclarecer? Para misturar, para fazer a reconstituição, não, tá? Porque vai ser muito difícil você aspirar toda essa quantidade de soro fisiológico para fazer essa reconstituição, entende? Então, para reconstituição é muito mais prático você pegar uma seringa de 3 ml, porque em alguns casos, tipo na Dispor, por exemplo, você vai precisar muitas vezes aspirar 2 ml. Então, você usa uma seringa maior de 3 ml e uma agulha também maior para você aspirar essa quantidade com facilidade na hora de colocar no frasco também. Aí você usa a seringa resíduo zero somente para fazer a aplicação, tá? E a Menezes ali perguntando, né? Existem 2 tipos de toxina? Não existe 2 tipos de toxina. Na verdade, existem 7. Tá? Mas não vamos entrar nisso para não confundir. Mas a toxina botulínica tipo A, que é a que a gente utiliza, é ela, para todas as marcas que a gente usa hoje no mercado, que estão disponíveis, são utilizadas a toxina botulínica tipo A, tá? Então, seca e úmida é o tipo de reconstituição que a gente faz na toxina, tá? E Dispor vende a toxina seca. Não, gente, eu acho que talvez não tenha ficado claro, né? A toxina botulínica, ela é um pó liofilizado, é um pó. Então, vem dentro do frasquinho o pó. Para você fazer a reconstituição, você vai usar o soro fisiológico. E você pode fazer 2 tipos de reconstituição. Reconstituição seca e úmida, em qualquer marca de toxina, ok? Qualquer marca de toxina botulínica, você pode fazer tanto reconstituição seca como reconstituição úmida, o que for de sua preferência, certo? Mais alguma perguntinha, pessoal?
As meninas que fizeram pergunta, ficou claro a resposta para vocês? Ficou tranquilo? Mais alguma perguntinha, mais alguma dúvida? Aproveitem, gente. Não, pessoal, nada de dúvidas. Então, acredito que tenha ficado clara essa explicação. Eu espero que vocês tenham conseguido entender do fundo do meu coração, porque realmente eu percebo quanto esse tema de reconstituição é um tema que deixa muita profissional confusa, tá? E aí, na hora de fazer a aplicação, a profissional já tá confusa com a reconstituição, acaba usando a quantidade errada e o resultado não vai ser satisfatório, tá? A agulha da seringa BD é sempre a mesma ou tem diâmetros diferentes? Tem diâmetros diferentes, Gabi, tá? Tem a de 0,23 milímetros e tem a de 0,30 milímetros. Então, tem a 30G e 32G. Quanto maior esse G, que é Gauss, se eu não me engano, quanto maior esse G, mais fina é a agulha. Então, Oi? Voltou? Gente, estão me ouvindo? Aqui apareceu pra mim que caiu a conexão. Estão me ouvindo? Só vou esperar vocês me confirmarem. Que apareceu pra mim que caiu a conexão. Ai, voltou. Ok. Então, meninas, a seringa, tá? 32G, ela é mais fininha. Então, o diâmetro dela é 0,23 milímetros, tá? Então, eu sempre opto pela 0,23 milímetros, porque quanto mais fina a agulha, menor o desconforto da paciente. Quanto mais grossa a agulha, maior o desconforto da paciente. Então, eu sempre procuro a 0,23 milímetros por 6 centímetros. Então, eu pego a mais curtinha. Tem a de 8 também, mas eu sempre pego a mais curtinha. Porque, normalmente, 6 centímetros já é o suficiente, tá? Não precisa mais do que isso. Milímetros, gente, desculpa. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, Rita. Todas as toxinas, elas vêm dessa forma, tá? A Rita perguntou, né? Comprei a Dispor e veio com o pó em formato de um disco no frasco. Seria normal ou teria que estar o pó solto no frasco? Não, gente. O pó sempre vem dessa forma, tá? Sempre vem dessa forma, nunca vai vir solto, porque ele é um pó liofilizado, tá? Então, ele sempre vem dessa forma, bem normal. É uma regra na reconstituição seca da Dispor 300 ser 1,2? Sim, por conta da equivalência de dose, né? Se o frasco da Dispor de 300, tá? A gente tem que pensar o quê? A equivalência da dose qual é? Uma unidade mais units, tá? Uma mais units, ela é igual a 2,5 Spielwood do Dispor. Então, como que eu vou saber quantas unidades da mais units tem num Dispor 300? Eu vou dividir o 300 por 2,5. Se eu divido 300 por 2,5, eu tenho 120. Então, eu tenho 120 unidades dentro do frasquinho do Dispor 300. Então, eu tenho que reconstituir com 1,2 ml de soro fisiológico. Se eu coloco 1,4 de soro fisiológico, o que eu tô fazendo? Eu tô reduzindo a concentração e não vai ficar fiel. Se eu quero aplicar 2 unidades de toxina, eu aplicar 2 risquinhos, não tem 2 unidades ali naqueles 2 risquinhos. Tem menos, porque eu tô deixando essa concentração menor do que ela deveria estar. Ficou claro? A Rayane, quero comprar o curso, vou falar com você depois da live.
Perfeito, Rayane, vai ser muito bem-vinda. No momento, nós estamos com as inscrições fechadas, tá? Mas muito em breve a gente vai abrir a nossa próxima turma e vai ser um prazer ter você com a gente nessa turma. Rafaela, deu para entender? Senão você vai estar fugindo. Você vai estar deixando esse volume maior e diminui a concentração. Então, não vai estar a dose equivalente, tá? Mais alguma perguntinha, gente? A Menezes falando também, quero, legal, gente. Vou ficar muito feliz de ter vocês na nossa próxima turma. Em breve a gente já vai estar abrindo, tá? Essa turma. Então, por enquanto, vão acompanhando os conteúdos aqui do Instagram. Venham, participem do Clube da Expert. Sempre vai ter muito conteúdo legal para vocês por aqui, tá? Mas vai ser um prazer enorme estar com vocês no curso. Certo? Gente, então acho que é isso, quase 1 hora de live já, estamos a 50 minutinhos aqui, passei para vocês tudo que eu queria sobre a reconstituição, lembrando que se vocês tiverem dúvidas, sempre mandem na caixinha de perguntas, eu já vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês, mandem para mim, para que eu possa sempre ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Combinado? Gente, uma ótima noite para todas vocês e nos vemos na próxima quarta-feira, 8h30 da noite, aqui no Instagram. Lembrando que quem não participa ainda do Clube da Expert, é só clicar no link da minha bio, vem participar, tá? Você vai fazer parte de um grupo no WhatsApp e nesse grupo do WhatsApp você vai ter informações sempre sobre as lives aqui do Clube da Expert, vai saber sobre o que se trata, vai lembrar de participar da live para poder estar aqui ao vivo comigo fazendo as perguntas e tirando as dúvidas, tá bom? Obrigada, tá, gente, pelo carinho de vocês. É um prazer enorme estar sempre aqui com vocês todas as quartas, tá? E eu espero ver vocês na próxima semana. Um beijo enorme e uma boa noite, gente!